Olá, boa tarde, alunos do segundo ano do ensino médio. Tudo bem? Sou a professora Luciana de Redação. Nós vamos ver hoje o nosso assunto sobre texto dissertativo, tá bom? Na verdade, a gente já até viu isso na sala de aula, né? Mas não custa nós vermos novamente e prestar atenção no passo a passo que esse slide vai mostrar para vocês, tá certo? Então vamos lá, queridos. Vamos ver aqui. Texto dissertativo argumentativo. Para nós compreendermos, né? A questão do texto dissertativo, ele quer dizer que você deve defender uma ideia. E argumentar é formar opinião, tá? Nós temos aqui a primeira parte do teu texto dissertativo argumentativo, que vai iniciar com uma introdução, que é o teu primeiro parágrafo. Nessa introdução, você deve apresentar o tema e fazer um recorte sobre o assunto problematizando. Para entender um problema, é necessário obter o contexto, ou seja, a ligação entre o texto e o que existe fora dele, o que está em seu redor também. Pode se relacionar um fato histórico com o objetivo de comparar com o fato presente. A problematização. O que é isso? Base para a problematização que será argumentada. É bom evitar referências abstratas, sem algo específico como na antiguidade, desde os primórdios, né? Nesse caso aí, essa expressão ela vai ficar bem vaga. Quando se fala antiguidade desde o primórdio, você tem que ser mais específico. Qual é a época dessa antiguidade, né? Qual foi o século, né? Então você não pode deixar de uma forma assim muito ampla, vai ficar de uma forma abstrata. Pode citar um fato histórico recordando, com o objetivo de fazer uma comparação com o fato presente, evidenciando ou não a primacia de uma determinada situação. O teu desenvolvimento. Pode ser dividido até em 3 parágrafos, que vai iniciar com o segundo parágrafo, tem um terceiro parágrafo, e tem casos que alguns alunos colocam até o 4º parágrafo, tá? Mas isso daí vai de vocês mesmo. Então, assim, eu coloquei segundo, terceiro e 4º parágrafo, tá? Então, nesses parágrafos aí, que é o desenvolvimento, que é o corpo maior da tua redação, você deve mostrar os seguintes argumentos. Por que a situação é um problema? O que impede esse problema de ser resolvido? Abre aspas. Entretanto, há muitos os problemas que dificultam a resolução desse impasse. Fecha aspas. Isso aqui é um exemplo, tá, de que você pode utilizar dentro dos seus argumentos aí. Tá? Use sempre conectivos para manter os parágrafos lineares. Escreva uma coesão muito boa, pois ela será a base da proposta de intervenção. Quando se fala coesão muito boa, são os usos daqueles conectivos, das conjunções adequadas, tá certo? Aí vem a questão da progressão textual. A progressão textual deve ser fluente e articulada com o projeto do texto. Abre parêntese. Use termos coesivos, fecha parêntese. Organize as suas ideias em uma estrutura coerente, algo que vai fazer sentido, dando uma sequência lógica, tá? Não use palavras como introduzir, argumentos e concluindo em sua redação. A banca não pode ser avisada que você está introduzindo, argumentando e concluindo o texto. Lembro que vocês receberam da nossa aula presencial um material que como vocês devem iniciar a introdução e os argumentos, que são os ganchos frasais. Vocês podem também utilizar esses ganchos frasais, porque vai dar o quê? Uma progressão textual muito bacana no texto de vocês. Agora aqui, a coesão sequencial. A coesão sequencial é responsável por criar as condições para a progressão textual. De maneira geral, as flexões de tempo e de modo dos verbos e as conjunções são os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial nos textos. Os mecanismos de coesão sequencial são utilizados para que as partes e as informações do texto possam ser articuladas e relacionadas. Além da progressão das partes do texto, os mecanismos de coesão sequencial contribuem para o desenvolvimento do recorte temático. Dessa forma, o autor do texto evita
falta de coesão, garantindo boa articulação entre as ideias, informações e argumentos no interior do texto e, principalmente, coerência textual. Vejamos alguns termos responsáveis pela coesão sequencial nos textos. Nós temos de adição e inclusão, que é além disso, também, vale relembrar, o pois, outro sim, agora, de modo geral, por iguais razões, inclusive, até é certo que, é inegável, em outras palavras, além desse fator. Vamos ver agora de oposição. Tem o embora, não o bastante, entretanto, o mais, sem o i, tá, gente? Mais com S, M-A-S. No entanto, porém, ao contrário, diferentemente, por outro lado. Afirmação e igualdade. Felizmente, infelizmente, obviamente, na verdade, realmente, de igual forma, do mesmo modo que, nesse sentido, semelhantemente. Exclusão. Tem o somente, só, sequer, senão, exceto, excluindo, tão somente e apenas. Agora, de enumeração, vamos lá. Em primeiro lugar, a princípio, explicação. No caso, quando você usa isso lá nos argumentos que você tem que explicar, temos como se nota, com efeito, como vimos, portanto, pois, é óbvio que, isto é, por exemplo, a saber, de fato, aliás, de continuação, em seguida, depois, no geral, em termos gerais, por sua vez e outro sim. E essas conjunções aqui, esses conectivos de continuação, geralmente ela vai ser usada no teu segundo parágrafo de desenvolvimento. Veja bem, não é o segundo parágrafo que vai iniciar o teu desenvolvimento. É assim, tem um primeiro parágrafo que é a introdução, o segundo parágrafo tu vai iniciar o teu desenvolvimento. Mas quando a gente vai organizar esses parágrafos de desenvolvimento, tem a primeira parte do teu desenvolvimento, que pela sequência lógica vai ser o teu segundo parágrafo, tá? E após isso vai ter que ter uma continuidade. E essa continuidade tu pode usar o que? Essas conjunções que dão uma ideia de continuação, tá? Isso caso você fizer a terceira parte do teu texto, que é pela sequência lógica, vai ser o que? O teu terceiro parágrafo, né? E se você resolver também argumentar como quarto parágrafo, vocês podem utilizar aí aqueles ganchos frasais também, que tem muito a ver com essa conjunção aqui de continuação, certo? E na conclusão, que é o teu último parágrafo, a proposta de intervenção ela deve ser detalhada. Elaborar o raciocínio com as ideias que foram expostas no texto, reforçando o ponto de vista sobre o tema. Use conjunções conclusivas. Exemplo, logo faz-se necessária promover medidas para resolver o problema. Observe que ele iniciou aí com uma conjunção, tá? Isso vai dar uma conexão muito bacana aí no teu texto do parágrafo a saída do teu parágrafo do teu argumento, né? Quando tu vai entrar já para a tua conclusão. Se você citar o governo, é importante conhecer os principais ministérios do governo. Qual é a área? Você não deve somente falar que o governo deve resolver. Não, você tem que ser específico, deve falar aí qual é o governo, tá? Exemplos de coesão conclusiva. Em suma, conseguinte, última análise, por fim, concluindo, finalmente, por tudo isso, em síntese, por isso, assim, consequentemente. Aqui, dando uma sequência de outros exemplos que você pode utilizar aí no teu parágrafo de conclusão. Agora, explique o seguinte questionamento lá nesse teu último parágrafo. Você tem que explicar isso aqui, ó. O que vai ser feito para resolver esse problema, né? De que modo vai ser feito, quem vai fazer, para quem vai ser feito, quem vai garantir o seu cumprimento ou funcionamento. Então, você deve explicar essas perguntas aqui. Isso não quer dizer que tu vai colocar essas perguntas no teu texto, não, mas você deve ter mais ou menos um esqueminha em que você possa mostrar as soluções através desses questionamentos aí. As soluções para os problemas. É necessário escrever uma proposta bem consistente, bem detalhada, tá? Evite propostas vagas, como é preciso conscientizar as pessoas. Tem
pessoas que colocam só dessa forma, ah, preciso conscientizar as pessoas. Sim, mas o candidato ele não mostra detalhadamente como é que vai ser essa conscientização. Ele só coloca conscientizar. Aí a gente põe ponto de interrogação lá, faz a pergunta, mas como vai ser trabalhada essa conscientização? Tá? Então, isso aqui, deixando só dessa forma simples, vamos dizer que as propostas estão o quê? Vagas. É preciso garantir que a lei seja cumprida. Para você falar de lei, você tem que citar a lei também. Deve-se fazer uma campanha nas escolas, também tem que detalhar isso aí, como é que vai ser feita essas campanhas, de que forma, tá? Tem que detalhar bastante. Deve fazer uma campanha na sociedade, então não pode colocar só dessas formas muito simples, tá certo? Tem que detalhar isso aí. E o governo tem que criar uma lei. Lembrando, é importante conhecer os principais ministérios do governo. Qual a área do governo? Então, essa área do governo vai ser de acordo com o tema que você vai desenvolver. Se vai ser da área do meio ambiente, tem que ser o governo, o Ministério do Meio Ambiente, se foi da área da saúde e assim sucessivamente. Você tem que ser bem específico, tá certo? Tá. Agora aqui, gente, vem uma proposta para vocês de redação, tá certo? Vocês vão redigir um texto dissertativo, argumentativo, que reflita criticamente somente o seguinte tema: os pontos positivos e negativos da internet na relação interpessoal. Vocês vão produzir esse texto e vocês podem fazer esse texto manuscrito ou digitado. E após isso, vocês vão enviar para o meu e-mail. O meu e-mail vai estar lá no guia de estudos que for enviado para vocês, tá bom? Eu vou estar aguardando a redação de vocês, tá certo? Tenham uma boa tarde, fiquem com Deus.